Olá, queridos, estamos chegando ao final deste trimestre, falando sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Hoje, a 12ª aula. Que pena, porque o assunto é muito bom de se falar e compartilhar sobre ele. Hoje, nós vamos falar sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Vamos orar, então? Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoa, papai, nesse tempo, abençoa meu irmão, minha irmã, que esse tempo tenha sido bom para cada um deles, porque como foi para mim, eu quero que seja para eles também. Estudar a Tua Palavra, estudar sobre o apóstolo Paulo, é enriquecedor, é realmente, Deus, motivo para nos animar, e eu sei que isso vem do Senhor, papai. Por isso, muito obrigado, Pai. Nos leva a bom termo até o final desse trimestre, se o Senhor nos permitir terminar, para que a gente possa entender que assim como o Senhor usou Paulo, o Senhor pode usar cada um de nós para levar as boas novas do Teu Evangelho. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Olha o que a palavra diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que vaso é esse? Que tesouro é esse? Que perseguições, que aflições, do que Paulo está falando? Esse vaso somos nós, e esse tesouro, o Senhor Jesus. Ele veio habitar em nós, somos templo do Espírito Santo de Deus. Ora, não sabeis vós sobre isso? Paulo pergunta para aquele povo. Nós somos templo, amados. Esse tesouro é o Senhor que vem morar dentro de nós. Para quê? Para que assim como nós morremos por Ele, a vida dele também seja abundante em nós, ainda aqui nesse tempo, mas também no futuro, aonde nós vamos estar com Ele para a eternidade. Que esse corpo mortal seu seja realmente revestido do Espírito Santo. Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, esse poder do Senhor, o poder do Espírito Santo transformador, para você poder levar a palavra, Ele está dentro de você. E é sobre isso que Paulo está falando. E nós vamos falar hoje sobre a morte. Qual era a posição, como é que Paulo via todas essas coisas? A vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é escapismo, ou seja, para fugir da realidade, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que deve dominar a vida minha, sua, de todo cristão. O contraste do imediatismo atual, ou seja, tudo para ontem, as pessoas não sabem esperar, não querem esperar, não podem esperar. As pessoas estão sempre ocupadas demais, estão sempre participando de coisas demais, falando demais, ouvindo demais e buscando de menos a Deus. É uma vida concreta, é enorme, é uma diferença muito grande. Para o apóstolo permanecer neste mundo só valeria a pena se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho. Estar na direção do Espírito nos encoraja a fazer a vontade de Deus, ainda que riscos sejam o quê? Inevitáveis. É impossível você realmente viver uma vida, como diria aquela expressão, na maré mansa. Não, as tribulações vão vir, as aflições vão vir, as lutas internas e externas vão vir, mas você precisa prevalecer sobre tudo isso. Viver a cada dia requer renúncia e amor ao nosso Senhor e Salvador. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Paulo, um instrumento escolhido pelo Senhor, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa foi a palavra que Deus deu para Ananias, orar por ele. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Qual carreira? Pregar o Evangelho. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24.
Qual o ministério? Paulo fala sobre isso, o ministério da reconciliação. Eu gosto muito dessa imagem, desses guarda-chuvas. E por quê? Está vendo que tem um de cor diferente? Nós somos diferenciados, amados. Por quê? Nós precisamos de uma coisa chamada perseverança. Não desanime diante das lutas. Persevere, porque o Senhor é bom tempo. Ele vai cumprir a obra que Ele começou em você. Que é mais discernimento. Busque do Senhor isso. Por quê? Para que você possa entender os espíritos que agem nas pessoas e no mundo, e em você também. Seja guiado pelo Espírito Santo. Esqueça as outras coisas. Esqueça o que você sabe, esqueça o que você lê, fora do que a palavra ensina, fora das ministrações que você recebe. As pessoas hoje têm buscado muito conhecimento através do próprio Google, do próprio YouTube. Por quê? Porque elas têm sede disso, mas muitas vezes a sede não é alimentada pela palavra. Não é a água que vem para você, não é uma água fresca, não é uma comida fresca. Cuidado então, você precisa também de coragem para poder desenvolver o ministério e fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Amém? Lá em Cesareia, quando Paulo já está no finalzinho da vida dele lá, ele conhece, vai para casa hospedar na casa de um tal chamado Filipe, evangelista, que tinha 4 filhas que eram profetisas. Depois você lê lá no livro de Atos. E aí aparece lá um profeta chamado Ágabo. Ele pega o cinto de Paulo, passa nas mãos, nos pés e diz que aquilo ia acontecer com o dono do cinto. O povo se entristece muito e começa a falar com Paulo, e eles começam realmente a mostrar. E Paulo fala, o Espírito Santo estava conduzindo todas as coisas. Deus levaria ele para o meio dos gentios. E olha o que Paulo fala. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre morte, sobre esse período. Havia preparado agora a festa de Pentecostes, muita gente em Jerusalém. Paulo vai para lá guiado pelo Espírito Santo, e aquilo seria um espetáculo para aquele povo. A morte de Paulo. Paulo vai dizer que está sendo oferecido como libação, como uma oferta derramada no altar. Paulo sabia para que ele foi chamado. Paulo fala assim, olha, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Como você encara a morte? Como uma separação eterna desse mundo, das pessoas que você ama, ou como algo realmente terrível, como algo realmente que você não consegue controlar, você tem medo da morte? Amados, queridos e queridas, ore ao Senhor, não tenha medo disso, porque um dia tudo isso vai terminar. A morte e o inferno vão ser lançados no lago que arde com fogo, e você vai entender para que Jesus Cristo precisou morrer, ressuscitar, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Porque Adão não podia viver eternamente? Para não viver em pecado. Deus criou então a morte. A morte é uma bênção, não para o lado do sentimento, não para o lado das que vai perder as coisas das pessoas que você ama, não, mas a nossa proximidade. Então tenha uma vida pautada na bênção do Senhor, para que quando chegar o seu tempo, a sua hora, você faça como o apóstolo Paulo, não tenha medo de encarar isso. Amém? Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Estar preparado é a solução para nós. Porque se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo. Foi para isso que Ele morreu, para ser Senhor de mortos e de vivos. Perseguições de dentro e de fora vão acontecer. Como eu disse para vocês lá em Jerusalém, eles queriam um espetáculo. E Paulo foi para lá para morrer, para que realmente ele virasse um espetáculo para aquele povo. Alguns judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado. E Paulo era uma antítese, ou seja, um contraste nítido dessa ideia do povo, porque ele pregava ao contrário. Ele pregava exatamente a liberdade em Cristo Jesus, porque ele aprendeu assim, queridos. E é muito, muito, muito bom saber que hoje somos livres em Cristo Jesus. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a sua defesa para proclamar o Evangelho. Amém?
Consciência, vamos falar só um pouquinho sobre isso. Eu assisti um desenho quando eu era pequeno, não lembro se era o Pato Donald, o Mickey, o que era o desenho? Eu sei que tinha um anjinho do Pato Donald de um lado e um capetinho do outro lado do ouvido do personagem. Um falava, não faz, o outro faz. Ah, não vai, vai. Ah, não perdoa, o outro perdoa. E a dúvida é assim que funciona na nossa cabeça. Mas a consciência, olha o que quer dizer consciência. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo ou errado das nossas ações. Uma boa consciência diante de Deus dá o veredito de que não temos ofendido nem a Ele, nem a sua vontade. A conclusão: estejamos sempre atentos ao mover do Espírito Santo e para onde o Senhor quer nos levar. Tenha coragem de perguntar para Ele aonde Ele quer que você vá, o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você fale. Tenha coragem. O mundo moderno tem roubado de muitos as experiências de uma vida totalmente voltada para o propósito do Senhor para nossas vidas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém, queridos? Leves e momentâneas tribulações. Então imagine bem, há pessoas sofrendo pelo mundo todo, há pessoas ao seu redor sofrendo, precisando de uma palavra, precisando de um testemunho vivo de alguém que ame o Senhor. E você é essa pessoa, você é essa boca de Deus no meio dessa geração. Como Paulo foi, eu te desafio, seja também um apóstolo, seja também alguém que enviado pelo Senhor vai cumprir a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. Fique em paz, em nome de Jesus.